Pregão eletrônico, concorrência, dispensa de licitação, com certeza você já viu falar e bastante. Mas e os credenciamentos nas licitações? E para este tema, né, estamos trazendo aqui ela que é especialista em licitações e contratos, com mais de 15 anos de experiência no setor público e privado. É pós-graduada em Ciências Penais, Gestão de Contratos e Docência em Licitações. Atua como professora, palestrante, consultora e instrutora no Portal de Compras Públicas, um grande parceiro aqui da Forset. É editora de textos no portal Migalhas, membro da Comissão de Licitações da OAB, Distrito Federal e coordenadora de atividades no grupo de regulamentação da CLC OAB do Distrito Federal também. Então, seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no Boletim Diário, a professora Karina Martins. Olá, professor Ricardo. Eu me chamo Karina Martins, como você já falou. Estou muito feliz e honrada com o convite da Forset, de toda a equipe Forset, para falar um pouquinho sobre credenciamento para vocês. Então, assim, é uma honra muito grande estar participando desse quadro, onde já passaram vários professores de grande nome. Então, assim, eu estou me sentindo muito honrada de estar fazendo parte desse momento. E é uma alegria enorme, né? Conhecer o professor Ricardo Dantas, né? E do lado de cá eu também falo que é um prazer recebê-la. Agradeço também em nome de todo o time aqui da Forset, da família Forset. Realmente já passaram grandes nomes aqui e hoje trazemos mais um aqui também, que é a professora Karine. Professora, o seu tema, eu amei aí o tema que você propôs aqui para nós, porque sobre, né, credenciamento, poucas pessoas falam. Então vamos do início, porque tem muita gente que ainda não conhece. Professora, por favor, afinal, o que é um credenciamento? Então, Ricardo, o credenciamento ele é um procedimento auxiliar previsto no artigo 78 e discriminado no artigo 79, onde ele detalha para a gente um pouquinho a respeito se é uma contratação realizada por terceiros, se ela é excludente ou não. Vamos atravessar um pouquinho que o credenciamento ele é um procedimento realizado através de chamamento público. Nesse sentido, quando o órgão público lança um edital de chamamento público, vulgo credenciamento, todos os fornecedores para aquele objeto podem participar, porque fica aberto, né? Hoje, né? Fica aberto, digamos que o ano inteiro. Não tem prazo determinado, diríamos assim. Então, fica aí aquela grande pauta de que os fornecedores têm a chance de participar de procedimentos que viabilizam uma maior contratação, uma maior abertura do governo em contratar serviços essenciais. Por que eu falo serviços essenciais se tratando de credenciamento, Ricardo? Porque hoje a gente vê que o credenciamento ele está trazendo para a gente, tanto na área da saúde quanto na área da educação, um avanço, porque a gente sabe que são duas áreas que são bem precárias no Brasil. E o que acontece? A gente tem uma janela aí de oportunizar a população a ter um atendimento melhor. Quando eu coloco um atendimento melhor, eu vou levar para o lado da educação, que foi uma área que eu atendi por mais de 2 anos como consultora ali. O que eu quero dizer para você a respeito de um credenciamento da área educacional? É oportunizado para crianças uma educação de qualidade, onde tem acesso a uma tecnologia, né, que a gente sabe o quanto hoje em dia a gente está tendo aí acesso hoje, incluindo a IA
em licitações, e a gente sabe a importância que tá tendo. Hoje a gente vê questões de robótica nas escolas, aquela leva da informática, né, do sistema de informação, vamos dizer assim, para a escola. E quando é credenciada algumas escolas particulares, eu posso até falar assim, não citando o nome, né, o cliente que eu atendia, que assim, é levado uma outra visão escolar, um outro tipo de material, que a gente sabe que nas escolas públicas não tem. Então, assim, a vantagem de um credenciamento educacional para a população que não tem acesso a uma educação de qualidade, a uma gestão educacional de qualidade, é muito bom. É muito bom poder visar isso para o lado da administração pública. E não pense, Ricardo, que porque eu estou falando, porque é bom, porque é uma coisa assim, simples de fazer. O credenciamento, a gente sabe que ele é prático, ele é vantajoso tanto para a administração quanto para o fornecedor, ele traz mais celeridade na contratação, tá? E eu falo que ele traz mais celeridade para a contratação desde que seja feita uma gestão correta, que a gente sabe que hoje é um dos grandes problemas que a gente traz na administração. A gente precisa, sim, ter um plano estratégico, a gente precisa, sim, ter um planejamento correto. Eu trouxe para falar mais do tema educação, porque eu vou trazer detalhes para vocês vamos dizer, de funcionamento de um processo de credenciamento. Tá. Professora, desculpa até te interromper, mas eu acho que é importante, a gente aqui lida muito com o fornecedor, e muitas vezes ele tem uma dúvida, você já está esclarecendo, afinal, né, o que é o credenciamento, mas quem pode participar ali do credenciamento, se você pudesse só abordar um pouco mais disso, porque às vezes quem está acompanhando aqui o nosso quadro, inclusive, peço aqui para que siga também, ó, a professora, está aparecendo aqui o Instagram da professora Karina, né, para que você encontre outros temas, que ela divulga muita coisa para todos nós também. Mas, professora, às vezes o fornecedor ele está assistindo aqui, mas será que eu posso participar do credenciamento? Você poderia falar um pouco sobre isso também, de quem pode participar de um credenciamento, por favor? Sim. Todos aqueles que estejam aptos no objeto lançado no edital estão aptos a participar do credenciamento, atendendo os requisitos estabelecidos em edital. Então, o que acontece, Ricardo? Quando é publicado um edital de chamamento público, a gente coloca lá a habilitação técnica, né? É onde entra o rol de documentação que discrimina tudo que a empresa tem que atender para participar do edital de chamamento público. Documentação, questão de atenção, né? É onde o fornecedor, ou ele é detalhista, ou ele é analista, ou ele, vamos dizer assim, credenciamento ele não tem concorrência, mas aqueles que veem o edital sendo lançado primeiro, têm a chance de ser os primeiros contratados. Quando eu falo ser os primeiros a serem contratados, para a área de educação é uma vantagem, porque a gente sabe que vagas de educação escolar, apesar de existir um gargalo no Ministério Público, a gente tem ali aquela necessidade de levar as crianças para locais que estejam mais próximos às suas residências. Então, aqueles primeiros colocados vão atendendo a demanda de acordo com o que é lançado. A empresa que está apta a atender toda aquela demanda documental, ela é credenciada para atender todo aquele serviço durante o período contratado. Então, damos prosseguimento a uma contratação após uma habilitação correta de todos os documentos. E eu friso mais uma vez, Ricardo, que a documentação é uma coisa que a gente tem que ter atenção. Na verdade, eu diria que o credenciamento é um dos procedimentos, eu diria até que no âmbito de licitação é onde você mais tem que ter atenção com documentação.
Olha que dica importante aí, né? Tanto para o fornecedor, até mesmo para o gestor, né, professora? Porque esse realmente que às vezes as pessoas pensam assim: ah, peraí, o credenciamento é simples de participar. Não, olha a dica que a professora está trazendo aqui. Karina, o tempo não me ajuda muito aqui, então eu tenho que aproveitar ao máximo assim a sua agenda aqui, e eu tenho que falar sobre isso também, né? Porque sempre a gente é cobrado aqui. Ah, mas vocês só falaram a parte boa. Vamos falar de erros? Quais os principais erros aí que você poderia destacar, se possível até mesmo do lado do gestor e até do fornecedor, referente ao credenciamento, professora? Por favor. Olha, Ricardo, quando a gente iniciou a conversa, eu falei sobre planejamento. Hoje em dia, o pessoal fala muito que o credenciamento não exige um planejamento, não tem que ter, assim, que é só algo mesmo documental. O pessoal leva muito para esse lado. Exige, sim, um planejamento correto, um planejamento estratégico, um mapeamento de risco, porque a gente precisa saber se aquela contratação realmente é benéfica para o governo, se é benéfica para a população. A gente precisa entender, precisa sim ter um TR, precisa sim ter um acompanhamento, um planejamento, um mapa de risco, sabe? A gente precisa ter isso para evitar inserir em riscos de contratação, para que aquela contratação não venha a ser um prejuízo para o governo, para que aquela empresa não consiga manter aquela contratação que ela entrou. Então, a gente faz um mapa de risco para saber se realmente aquilo, naquele valor, naquele tipo de serviço, realmente é vantajoso para contratar ou não. Perfeito, professora. Eu tenho que falar, né, sobre esses temas, porque realmente tem muita coisa assim. O pessoal acha que é fácil, tal, né? A gente tem que falar também aí sobre os erros. E agora vamos falar um pouquinho para o fornecedor, professora. Por favor, Karina, eu queria que você falasse assim, né, principalmente o fornecedor, para que ele participe com segurança de um credenciamento. Quais os pontos principais ali que ele deve observar, assim? Porque eu tenho que falar aqui, né, professora? Às vezes o fornecedor na correria, ele acaba ali não lendo com exatidão o edital, mas quais os principais pontos que ele deve se atentar ao participar de um credenciamento? Inclusive, se possível, vamos falar um pouquinho de pagamento, que isso é sempre dúvida de todos os fornecedores. Excelente, excelente. Quando a gente entra nessa parte de fornecedor ter uma atenção maior com a documentação, o que o fornecedor precisa estar atento? Geralmente, quando o analista pega um edital, ele vai ali no rol de habilitação técnica, jurídica e financeira. O que acontece? Fica tudo muito pautado nisso, e isso daí hoje em dia já é super normal. Porém, a gente precisa se atentar que dentro desses editais de credenciamento existem legislações, existem decretos que devem ser atendidos. Exemplo, área educacional. Você precisa estar com uma escola credenciada em várias documentações. Nisso é necessário que você se atente para que a escola ou a clínica, vamos dizer assim, que é uma outra opção, esteja com todos os documentos aptos para que, num momento de vistoria, porque todas essas contratações passam por vistorias, que fique pautado que aquele serviço que está contratado, ele é regular. Então, a gente precisa ter esse olhar a quem? Eu estou regular com toda a minha documentação, com toda a documentação da minha empresa? Não é só a certidão X que tem que estar pago o meu imposto, ou isso, ou aquilo. Não, eu tenho que estar regular com as demais questões da minha empresa em âmbito, quando a gente fala em educação, a gente fala em regulatório. Tem alguns documentos chamados regulatórios, que são, diria que, gerenciamento de documentos educacionais relacionado ali à direção da escola, relacionado ao corpo docente da escola, relacionado à instituição em si, que tem que estar credenciada em determinados conselhos. E isso precisa ser atendido. São pontos super importantes e as pessoas deixam de ler os decretos que vêm dentro do edital e muitas das vezes deixam de atender algumas demandas ou ver se estão realmente aptos
a participarem daquilo. Às vezes, uma questão que deveria ter sido apenas atualizada, não foi, porque simplesmente o fornecedor não se atentou, às vezes deixou vencer algum documento na instituição que achou que não era necessário fazer a atualização no momento, e aquilo foi ficando para depois. Porém, para o credenciamento, aquilo realmente teria que estar sendo validado, validado em vistoria, e a gente tem que se atentar muito para esse tipo de policiamento. As pessoas que querem participar de credenciamento acham que é só ir lá e entregar o documento. No âmbito educacional, Ricardo, quando você contrata, uma das primeiras coisas, após você participar ali de entregar a documentação, você vai por uma avaliação, né? Vai o pessoal da secretaria, faz uma avaliação no seu colégio, faz um checklist completo se a escola está atendendo todos os requisitos, verifica se realmente você tem lá o documento do bombeiro lá para atender, se você realmente tem aquela cópia na instituição, se você está ali com a sua constituiçãozinha ali no cantinho, se você está atendendo todas as normas, se você está com nem Constituição, Ricardo, com o seu manual do consumidor ali no cantinho, tem uma série de requisitos que você tem que estar cumprindo e vai ticando ali. Eu estou atendendo as normas de PCD, eu estou atendendo as minhas normas de uma cozinha específica para atendimento de uma educação integral, eu estou atendendo um refeitório por completo, a minha acessibilidade, as minhas salas estão atendendo todas as normas da Secretaria de Educação. Tudo isso é feito um checklist. E aí, algumas empresas acham que é só, eu vou me credenciar, vai dar tudo certo. Não, gente, a gente passa por uma vistoria, onde é checado se todas aquelas informações que foram enviadas nos papéis realmente são verídicas e se a escola consegue manter tudo aquilo que foi passado em papel. Então, assim, se atentem, porque você não é só cobrado em documentação, você é cobrado ali, vamos dizer, fisicamente ali, se realmente você atende tudo que está no papel. O que eu acho que é muito viável, Ricardo, porque você sabe se realmente aquilo que você propôs em papel, se vai funcionar. Eu, outro dia, né, em um desses meus trabalhos, recebi um comunicado, né, de uma secretaria onde necessitava desses serviços educacionais. E aí, surpresa, a gente sabe que muitos municípios precisam, sim, de capacitação, que a gente sabe que não conseguem atender. E aí eu vou levar um pouquinho para esse lado que a gente estava falando de documentação. O que acontece? Às vezes, aquele servidor do órgão não tem conhecimento completo de tudo que tem que ser feito para ser realizado um credenciamento. E aí, quando a gente leva para esse lado, eu escuto assim, de um servidor: olha, você só me encaminha a proposta para a gente realizar o credenciamento. Aí eu falei, não é assim que funciona um credenciamento, tentei explicar. Então, mas não era assim que eles queriam entender, né? Era só você me enviar uma proposta. Quando você fala envia uma proposta, é ali, o meu precinho, o meu objeto, e era só isso que eles queriam. Eu falei, não, aqui na instituição a gente trabalha fazendo um plano de trabalho onde ele demonstra toda a forma de atendimento do serviço educacional da empresa, onde é mostrada a gestão educacional, que vai ser exercida durante o contrato. A gente demonstra toda essa parte no plano de trabalho. Vislumbrando pelo lado educacional, é a forma correta de se apresentar, porque você vai saber como que vai ser atendido, tudo que tem que seguir, todas as normas, o corpo docente que vai estar previsto naquela contratação, você vai ter ali quantas crianças vão estar sendo atendidas, você vai ter ali todas as normas, você vai ter todo o rol de serviço apresentado. Você vai ver quantas horas um professor tem que cumprir, quantas horas é a coordenação. Você vê todo um checklist completo da sua contratação. No meu ponto de vista, essa é a forma correta de credenciar, através de um plano de trabalho onde você demonstra que tudo está sendo atendido conforme a legislação prevê, tanto a legislação de licitações e contratos, quanto as legislações educacionais, ou que seja uma legislação do âmbito da saúde. Eu imagino
que a gente deva seguir por esse caminho. Fica mais segura a contratação pública, fica mais definida, fica mais clara para qualquer um, até como forma de transparência da contratação, entendeu? Fica algo mais ali, peguei esse plano de trabalho aqui, estou sabendo tudo que essa empresa está atendendo. Se eu pegar o contrato, eu vou falar assim, mas no meu contrato só veio o valor. Não, eu tenho um contrato e um plano de trabalho onde determina todo o meu serviço, onde fala tudo que eu vou atender, como eu vou atender, qual que é a forma, quais são os meus riscos, porque num plano de trabalho, ele fala, Ricardo, quais são os riscos, ele fala tudo. Quando comecei a movimentar muito sobre a área educacional, a gente trabalhava muito com uma matriz SWOT. Todas as contratações da gente, nossos planos de trabalho eram balizados nisso. E eu penso o seguinte, por que a administração pública, quando vai fazer o seu planejamento de contratação, não utiliza esse tipo de gestão processual? Não utiliza esse tipo de gestão para planejar uma contratação? Se você levar para a matriz SWOT, você vai falar, eu tenho um quem, como e onde, né? Geralmente o povo, quando ouve falar matriz SWOT, fala, quem, como e onde. Mas não é só assim. A gente vai detalhar cada parte, cada movimentação da contratação ali. São perguntas essenciais para que você demonstre que a contratação realmente ela é viável, entendeu? Então, assim, hoje em dia eu vejo que muitas contratações, elas não são planejadas como se deve. Porque se fossem planejadas, muitas não ficariam fracassadas. Ou muitas não teriam contratos encerrados antes da finalização do contrato. A gente não teria que chamar uma outra empresa para atender, por falta de planejamento. E quando eu falo falta de planejamento, eu não falo só da administração, eu falo também do fornecedor. Porque aquele fornecedor que não planeja a sua contratação, aquele fornecedor que não faz a sua análise de risco daquele fornecimento de bem ou daquele fornecimento ou daquela prestação de serviço, o que acontece? Ele não vai conseguir manter aquilo dali. Você precisa ter, sim, um mapeamento de risco, tanto o fornecedor quanto a administração pública. O fornecedor, quando ele faz esse mapa de risco da contratação dele, porque quando você fala mapa de risco, é a administração. Não, uma empresa que sabe trabalhar com licitação, que sabe trabalhar com procedimento auxiliar, ela faz um mapeamento de risco da contratação que ela vai realizar, daquele contrato que ela vai passar a fornecer durante o ano. Te acompanhando aqui, eu chego à conclusão de que hoje, eu sempre falo isso aqui, né? Licitação não é para amadores, mas só é amador quem quer. Porque você está dando uma aula, talvez você, gestor, que está acompanhando aqui o quadro, pode ser que você está meio desligado aí. Volta um pouquinho e você vai entender as dicas preciosas que a professora Karina está deixando aí para você. Você é fornecedor, nunca ouviu falar de credenciamento? Encaminhe isso, inclusive internamente aí na sua empresa. Professor, eu amo quando eu vejo nos grupos os vídeos que a gente grava aqui, né? Rodando aí nos grupos do WhatsApp, né? Que todo mundo tem um grupo de licitação, tem o pessoal que debate um pouco mais, tem ali o grupo do fornecedor. Faça espalhar aí este conteúdo. Você que está acompanhando, eventualmente, você tem alguma dúvida sobre credenciamento? Deixa aqui nos comentários, a professora responde para você. Nós vamos fazer chegar isso até você. De repente, você está vendo aí pelo Instagram da professora, não deixe de seguir aqui também a Forset, @licitaforset. Nós temos aqui vários professores, como a professora Karina também, falando de diversos temas. E aí, sobre credenciamento, você ainda ficou com alguma dúvida? Então não deixe de deixar aí o seu like, curta este vídeo, né? Compartilhe aí com os seus amigos, deixe aqui os seus comentários para que este vídeo não morra e a gente consiga distribuir ainda mais este conteúdo. E professora, é que o tempo não ajuda muito, então eu vou pedir para que, se possível, você faça as suas considerações finais, lembrando que você esqueceu de falar uma coisinha.
tá aqui embaixo, ó. Segue a professora, não deixe de Arroba seguir aí Karina o seu... Martins. Exatamente, porque ela tem muito conteúdo e é que ela já distribui para todos nós, então não deixe de acompanhar. Então, por favor, professora. Ricardo, tendo em vista tudo o que nós falamos sobre credenciamento, eu quero aproveitar para chamar o pessoal para uma das maiores capacitações que será realizada no Rio de Janeiro pelo grupo AMV Licitações, o primeiro congresso de transparência e inovação que ocorrerá no Rio de Janeiro, desvendando as leis 14.133 e 13.303, no Hotel Nacional em São Conrado. Será uma grande oportunidade onde traremos para vocês capacitação com os maiores nomes da licitação. Venham conosco participar deste grande evento, porque lá você sairá capacitado, tanto você fornecedor, quanto você da administração pública, que precisa se atualizar. Vem, vou passar, vou chegar lá, tirar todas as suas dúvidas sobre credenciamento. Vai ser essencial para o funcionamento da administração pública, para o melhor funcionamento da contratação pública e também em benefício à população que utiliza os nossos serviços essenciais. É isso aí, professora. Se você ficou com dúvida aí sobre este evento, está aqui nos comentários aí, ou na descrição aqui do vídeo, não sei por onde que você está vendo, mas, professora, só para reforçar, que dia que vai ser o evento? De 29 de julho a 1º de agosto. Sensacional. No site @licitaamv, temos todos os detalhes deste grandioso congresso. É isso aí, imperdível tanto para você, gestor, como para você, fornecedor. Professora, quero agradecer aqui em nome de toda a família Forset, o seu tempo, a sua disponibilidade e com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professora! Até a próxima e muito obrigada, Forset, mais uma vez por esse grandioso convite.